Então, nesse vídeo aqui que o amigo apresentou aqui na internet, tem um policial ali, né, escondido ali, trocando tiro com a bandidagem. E depois, quando acontece alguma coisa com esse policial, o cara que está lá no ar-condicionado, né, o secretário que nem está ali na missão, vem dar entrevista. Esse é o questionamento aqui do vídeo. O que eu quero dizer é que a sociedade está doente. O problema todo não é propriamente o foco. Você vai ter o combate à criminalidade como uma cortina de fumaça do governo. Por que eu digo isso? Porque a todo custo o governo quer mostrar, todos os governos, que tem que exerce algum poder ou alguma autoridade sobre a criminalidade, quando na realidade isso não é verdade. Não há um poder que exerça esse domínio. Não existe. Essa cortina de fumaça impede, né, impede a sociedade de enxergar realmente, de fato, o que acontece. Tá? O que poderia resolver? Não é um problema que se resolve de um dia para o outro. A sociedade está doente. Por quê? A sociedade está cansada, a sociedade está sobrecarregada. Você anda pelas ruas, você vê o sofrimento no rosto do brasileiro. O trabalhador com a carga horária de trabalho muito pesada, ele não tem tempo para nada. Ele luta para pagar o seu aluguel, ele luta para pagar o seu alimento, o alimento dos seus filhos com muito custo. Ele não consegue acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. Muitos desses filhos vêem a atratividade na criminalidade. O filho entra para a criminalidade, o pai está preso nos trabalhos da vida e não tem condições de, de tirar o filho daquela vida, né? Porque nem todos os filhos, nem todas as pessoas têm filhos com pensamentos bons. Tem pessoas ingênuas, tem pessoas com problemas de cabeça que entra, né, que encabeça nessa vida errada. Tem pessoas que se deixam influenciar na inocência. Quantos de nós já fomos inocentes, já nos deixamos influenciar pelo caminho errado? Nem sempre conselho adianta. Dependendo da personalidade do seu filho, conselhos às vezes não adianta. Não adianta às vezes você comprar moto, carro, casa. Não adianta. A personalidade é uma coisa que em cada pessoa é diferente. Tem gente que é muito ingênua, tem gente tem muita carisma por gente que estão no caminho errado. Então o problema é que a sociedade realmente está doente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar condições de trabalho melhores para as pessoas, né? Para que elas possam ter mais tempo para suas famílias, e isso a gente consegue reduzindo carga horária de trabalho dessa escala escrava 6 por 1, a gente consegue melhorando os tipos de serviço, a qualidade de emprego que uma pessoa tem, porque a qualidade de emprego que você tem é muito importante, porque ela vai trabalhar o seu psicológico. Você, como cidadão, muitas vezes trabalha com uma condição de trabalho muito ruim. Você não tem às vezes o cara trabalha num lugar que não tem um banheiro para ele usar, ou para ele usar o banheiro ele precisa de implorar para os outros. O setor de trabalho dele é insalubre, não tem condições, não tem num clima tropical o cara trabalha no sol. Eu vejo as condições de trabalho. Numa escala 6 por 1, que psicológico essa pessoa vai ter para cuidar de sua família? Se ele passa mais tempo do trabalho do que em casa. Então a sociedade realmente está doente, precisa de ter posto de trabalho melhor, com condição salarial melhor, porque o cara está trabalhando para pagar um aluguel, ele não consegue ter a casa própria. Então todos esses valores, tudo isso que eu estou falando, vai agregar numa sociedade melhor. Aí depois você tem a inteligência da segurança pública, criar setores de inteligência, melhores condições de trabalho para esses guerreiros, porque a sociedade fica no meio do tiroteio. A sociedade fica no meio dessa cortina de fumaça que o governo tenta colocar como sendo o protetor do cidadão, quando na verdade ele acaba provocando a morte de pessoas inocentes. Muitas famílias ainda vão chorar, ainda vão sofrer por conta dessa irresponsabilidade. Não estou dizendo que a criminalidade não vai ter que ser enfrentada. Não se enfrenta a criminalidade com flores, mas também não se enfrenta a criminalidade sem estratégia. Nós temos tecnologia, temos drone, temos inteligência, temos mecanismos, mas também temos a parte podre, a parte corrupta nas próprias instituições, né? Então chega-se um ponto em que nada mais dá certo.